Olá, amigos do programa Expressão Universitária. Nós temos contamos com a presença no espaço de hoje, com a professora Elissara Silveira Diefenteller, que é a coordenadora do curso de farmácia, da professora Juliana Roman, também do curso de farmácia, e a acadêmica Sara Santos, também do curso de farmácia. O objetivo de reuni-las aqui nesse espaço é para falar sobre a segunda semana do uso racional de medicamentos, que tem como objetivo mobilizar a população a respeito do uso, manejo e descarte correto dos medicamentos. Nós também vamos falar um pouco a respeito da realidade atual e do envolvimento, principalmente do curso de farmácia, nas campanhas que estão sendo realizadas em favor dos atingidos pela catástrofe natural que deixou o Rio Grande do Sul, que você sabe melhor do que a gente de como estão. Então, nós estamos aqui de longe dos grandes problemas, dos maiores problemas, principalmente da capital do estado e arredores. Estamos fazendo o possível também para contribuir para que haja uma diminuição dos estragos e dos prejuízos causados, tentando ajudar da forma com que a gente pode fazer nesse momento. Professora Elissara, por favor, vamos começar com a senhora a respeito da campanha em si e também do nosso momento atual que estamos atravessando. Bom, então, a campanha, né, sobre o uso racional de medicamentos, nós temos que o uso racional de medicamentos é uma data nacional, né, o dia mesmo é dia 5 de maio, e ações são feitas em todo o Brasil sobre essa questão sobre o uso racional de medicamentos, e a gente tem, então, enquanto curso de farmácia, também essa missão de estar alertando a população sobre o uso correto dos medicamentos, principalmente com relação aos riscos, né, da automedicação, em relação aos descartes de medicamentos. Então, esse ano a gente está já participando, juntamente com outras universidades, realizando a nossa segunda semana de uso racional de medicamentos, com ações para poder estar passando para a população informações pertinentes em relação ao uso de medicamentos. Professora Juliana, me parece que a campanha não foi proposital nem nada, mas ela se encaixou dentro da nossa realidade atual. Então, certamente, muito do resultado dessa iniciativa vai ser destinada aos necessitados. Isso aí. Então, dentro desse contexto da nossa segunda semana do uso racional de medicamentos, várias ações de mobilização, né, de conscientização estão sendo realizadas. Dentre elas, então, a gente está fazendo palestras em escolas a respeito do uso correto de medicamentos, né, tudo que envolve o manejo correto também no armazenamento, descarte, para plantar nos jovens aquela sementinha para o futuro, né, estarem cientes e conscientes dessa problemática em relação à medicação. Outra ação, então, que envolve o nosso momento atual, que a gente está vivendo, né, de catástrofe, é uma campanha que o curso de farmácia está realizando, juntamente com a Coordenadoria Regional de Saúde, atlética, alunos do curso da farmácia, professores, para coletar medicamentos, né, para a gente estar destinando esses medicamentos aos municípios que perderam, né, os medicamentos que estão lá nas UBSs. Tem municípios, né, perto aqui de nós que perderam todos os medicamentos, né, então a população está desabastecida e tem pessoas que só dependiam, né, da UBS mesmo para fazer o seu tratamento. Então a gente está promovendo essa campanha de arrecadação desses medicamentos. O ponto de coleta, né, vai ser dentro da URI, no protocolo que se localiza no prédio 1 da nossa universidade. Qualquer pessoa da comunidade pode doar medicamentos, né? Medicamentos estes que devem estar com o prazo de validade em dia, né? Medicamentos vencidos não são
possíveis, né, serem utilizados. Se aparecer, vai para o descarte. Isso, então se a gente na triagem perceber que tem algum item assim, a gente não vai poder, né, fazer a doação. Também medicamentos que estejam abertos, como os líquidos, pomadas, cremes, né, esses medicamentos também, eles já poderão estar com falta de estabilidade, né, esses problemas, então a gente também não vai poder doar. E os blisters, né, então eles devem estar, né, intactos. Muitas vezes a pessoa já abriu a caixinha, né, essa é uma dúvida frequente, abriu a caixinha, mas não ocupou o que estava no blister. Então esses blisters ainda podem ser utilizados se estiverem dentro da validade. Então a gente vai estar recebendo todos esses medicamentos e os alunos do curso de farmácia vão contribuir com a triagem, que é justamente para ver esses requisitos, se os medicamentos estão em boas condições de serem utilizados. E a partir dessa triagem, né, vai ser montada uma planilha online em parceria com a Coordenadoria Regional de Saúde, para a gente estar classificando todos os itens recebidos e destinar aos municípios, né, que precisam desses itens. Alguns medicamentos específicos para esse momento, ou pode ser qualquer medicamento? Nesse momento, a gente pensa que qualquer medicamento, né? O que for possível doar, o que tiver em casa, o que for possível comprar, né? Qualquer medicamento, porque o que isso implica em vários municípios, né? Nós temos vários municípios que estão necessitando de medicamentos, várias pessoas que fazem diversos tratamentos, então a gente não pode dizer especificamente uma classe de medicamento ou um tipo de medicamento. O que for possível, né, de doar é importante para nós e para toda a população, e deixar bem claro que é um lugar de coleta de medicamentos para que eles possam ser utilizados. Então não é um lugar de descarte de medicamento, né? A gente precisa de medicamentos em boas condições. Só para salientar mais uma vez, então essa coleta vai ser feita, os produtos poderão ser entregues junto ao protocolo do Campus 1. Ao protocolo do Campus 1, né? Eles têm lá o pessoal que vai estar recebendo e depois nós, enquanto curso de farmácia, estaremos fazendo a triagem desses medicamentos. Existe essa possibilidade, a senhora comentou, de a gente comprar os produtos nas farmácias. As farmácias estão com preços um pouco reduzidos, porque, afinal, essa é a hora de todos contribuírem. As farmácias, pelo que eu tenho conhecimento, estão dando um certo desconto para isso, pelo que vocês têm conhecimento? Pelo que eu percebi, porque eu pude ver, assim, inclusive nas redes sociais, tem alguns tipos de medicamentos, né, principalmente medicamentos do componente básico, eles estão sendo comercializados com um preço mais acessível, né? Isso possibilita, então, que a população que queira participar dessa campanha de doação de medicamentos possa, né, estar tendo acesso e prestar a sua solidariedade. Nós temos que considerar também, né, professoras e acadêmica Sara, de que nesse momento, sim, medicamentos são importantes, claro, fundamentais, sim, mas às vezes são necessários produtos que não são necessariamente medicamentos. Vamos botar lá uma gaze, Band-Aid, sei lá, esses outros tipos de produtos. Isso, produtos para curativo, exatamente. Tudo que for assim de material médico, hospitalar, podemos dizer assim, luvas, algodão, gaze, micropore, soro fisiológico, né? Tudo isso que também pode ser, né, adquirido numa farmácia é importante porque é necessário para, né, o tratamento emergencial de alguns indivíduos. O curso de farmácia, assim como os demais cursos da universidade, tem como premissa envolver seus estudantes, seus acadêmicos em todas as atividades. E para isso a gente conta com a presença da Sara Santos aqui, que representa os acadêmicos do curso de farmácia. Como é que você está vendo, Sara, esse envolvimento tanto nessa campanha quanto nessa semana do uso racional de medicamentos? Então, é um prazer estar aqui na TV Erechim. Eu fico também muito feliz de participar desse tipo de
atividade, né? Principalmente porque agrega muito ao nosso currículo, né? Então, desde o segundo semestre do curso, inclusive eu sou da turma da pandemia, sou da turma de 2020, então a gente tem contato, né, com muitas experiências, estágio, enfim, e a própria universidade também faz com que a gente participe de atividades de integração. Então, para mim é muito prazeroso, é muito gratificante. Tem um aspecto interessante, que eu vou doar alguns medicamentos que eu tenho em casa. Como é que eu identifico, claro, além da validade, sim, e se o remédio está em condições de ser usado ou não? Porque nós, povo como um todo, temos o costume, precisando ou não, de a gente compra muito remédio, a gente compra muita coisa. Eu vejo isso lá em casa às vezes, quando eu vou ver alguma coisa, mas por que a gente tem tanta coisa aqui em casa? Claro, nós somos em 4 pessoas, então a gente sempre precisa, mas vocês falam aqui em revisar a sua farmácia caseira, o que significa isso? Então, né, os medicamentos eles precisam estar armazenados e acondicionados da forma correta, né? Então, em casa, o lugar ideal para a gente guardar os medicamentos seria num lugar mais arejado, longe do calor do sol, longe do calor do fogão. Né? Muitas pessoas ainda têm o costume de guardar nos seus banheiros, enfim, e esse pode ser um problema por conta da umidade, né? Que pode acabar afetando a estabilidade da medicação. Então, uma forma de observar se a medicação, daqui a pouco faz muito tempo que eu tenho ela em casa, mas de observar que se ela ainda está dentro de um padrão de qualidade, é a coloração da medicação, né? Daqui a pouco ali o comprimido ele é amarelo, né? Se daqui a pouco ele mudou a cor, ficou alaranjado. Então, é uma forma da gente observar se ele ainda está bem conservado. Também a validade, né? Muitos contam não só na caixinha, mas também no blister, a gente encontra a validade do produto. E também há quanto tempo faz, né? Seja ele manipulado ou não, muitas vezes o manipulado a gente vai manuseando e vai se perdendo. Então, também uma forma daqui a pouco é identificar, né? Com algum pedacinho de fita, de papel, né? A data que a gente comprou essa medicação, a data que ela vale, também é uma forma da gente ter esse tipo de controle. Perfeito. Eu vejo aqui que na campanha vocês estão falando também da epidemia da dengue. E vemos anúncios que não é qualquer medicamento que pode ser utilizado para tratar os sintomas dessa doença. Então, o que vocês estão recomendando? Bom, a dengue, ela é considerada, né, um problema de saúde pública atualmente. Então, estamos tendo muito problema com a dengue. E a partir de agora, com esse estado de calamidade, espera-se, né, em regiões afetadas, que aumente muito mais, né? E a dengue, os principais sintomas, eles são febre alta, de início imediato, acima de 39 graus, dores no corpo, nas articulações, no fundo dos olhos, náusea, vômito. E sendo assim, esses sintomas, eles são tratados na dengue com medicamentos comuns, que a gente muitas vezes tem em casa. Né? Febre, dores, é tratado com paracetamol, com dipirona, com ácido acetil salicílico. Então, é muito comum as pessoas terem esses medicamentos em casa. E aí que muitas vezes mora o perigo, né? Que a gente tem que considerar o uso seguro desses medicamentos. Na dengue, então, nós temos a possibilidade do agravamento da doença, e uma das coisas que ocorre no agravamento da doença é quadros hemorrágicos. Né? E isso pode acabar levando o paciente a óbito. E essas medicações simples, comuns, que nós temos em casa, dentre elas, nós temos o ácido acetil salicílico, que é uma medicação que é anticoagulante. Ela tem como efeito secundário, né, o potencial de ser anticoagulante. E esse tipo de medicação, ele favorece as hemorragias, favorece esse quadro de agravamento da dengue. Então, é indicado sempre, no caso de dengue, nunca tomar medicamentos sem uma orientação de um profissional, nunca usar ácido acetil salicílico, principalmente, beber muita água e fazer repouso. Mas não precisa necessariamente ir ao médico. O farmacêutico ou a farmacêutica,
está habilitado para orientar o paciente? Sempre é bom e possível ter uma orientação do farmacêutico. Em caso de Mas dengue, em caso de dificilmente, suspeita, né, recomenda-se que se direcione ao médico, mesmo porque, né, os dados epidemiológicos são computados com a confirmação da doença, então é sempre bom procurar um atendimento. Mas, em primeira instância, né, o farmacêutico pode orientar quanto à medicação para tratamento sintomático e também, né, orientar que o paciente, né, na suspeita de dengue, procure o médico. E isso é fundamental, porque às vezes dá resultado. O socorro para o farmacêutico é importante, mas o farmacêutico vai identificar, opa, isso aqui é um caso para o médico. Então, o senhor, a senhora, ou a senhorita, o senhorito, por favor, procurem um médico. Então, professora Elissara, quer dizer que se eu tomar um medicamento errado, eu estou sujeito a enfrentar problemas mais sérios do que simplesmente é outra dor de cabeça. Não é a que eu estou sentindo, mas vou arrumar outra dor de cabeça. Exatamente. A gente costuma dizer que os medicamentos, eles são, né, para trazer benefício para nós, são para tratar condições clínicas. No entanto, a gente não pode esquecer que os medicamentos, eles são substâncias químicas, né? E que essas substâncias, além delas fazerem o bem, tratarem o que a gente, né, precisa tratar, elas também podem causar algumas reações, né? Reações adversas, que a gente chama, algumas delas mais leves, outras, quem sabe, mais graves, né? Então, tanto que se a gente pegar uma bula de um medicamento, a gente vai ver lá que tem várias reações que eles podem causar. Não significa que todo paciente vai ter essas reações adversas. Então, a gente já sabe que naturalmente eles podem causar algum tipo de dano, né, de gravidade, e imagina então tomando de forma incorreta. Então, um medicamento que não deveria ser tomado, por automedicação, que muitas vezes é o que acontece, ou um medicamento que foi utilizado de uma forma, uma dose inadequada, isso tudo pode levar, né, a aumentar os riscos de causar uma reação e danos para o paciente. Então, Eu só teria uma breve colocação aqui, porque não sei se existe isso ainda. Mas às vezes a gente vai no médico, o cara manda lá, o doutor lá manda a gente tomar, sei lá, 10 comprimidos. Aí a caixinha vem com mais comprimidos. O que eu faço com esse restante? Então, todo medicamento ele tem que ser tomado, faz parte do uso, né, do uso racional de medicamentos, que ele tem que ser tomado no tempo necessário. Então, vamos supor que deveria ser tratado por 10 dias e a caixa veio com 14 comprimidos, vai tratar aqueles 10 dias e os outros 4 comprimidos que sobraram, eles vão ficar ali em casa, né? E muitas vezes são aquelas sobras, no estoque para descarte mais tarde. Vão sobrando ali na casa, né? E que só poderão ser utilizados se caso tiver necessidade novamente, mas eles vão ficar guardados ali e se forem, né, em algum momento verificar que estão vencidos, eles vão entrar para descarte. Esse ainda é um problema que a gente enfrenta com a indústria farmacêutica, né? Então, muitos tratamentos, eles vêm com medicação a mais dentro da caixinha. E a gente também não recomenda que daqui a pouco, se sobrou em casa, eu entregue para o vizinho, para o amigo, também não. Então, aguarda, né? Daqui a pouco, até na própria UBS tem alguma demanda. O ideal é sempre procurar, então, ou uma farmácia, né? Ou uma UBS, um profissional. O medicamento pode ser aproveitado. Exatamente, ou não, né? Aproveitado por outra pessoa, né? Fazer uma doação, ou então descartado. Mas nunca dá, assim, sem uma prescrição ou uma indicação para o uso, né? Comentando também sobre essa questão né, que a Sara falou sobre a indústria farmacêutica, que às vezes vem a mais, a gente também enfrenta o problema que às vezes vem a menos, né? E muitas vezes o paciente, então, precisa tomar 10 dias, a caixa tem 7, ele compra aqueles 7 dias e faltam 3 dias para tomar. E então, às vezes, não sentiu mais nenhum sintoma, acha que está ok, melhorou, então não vou mais tomar o medicamento. Então, o uso racional é tomar na quantidade, no tempo, no período que tem a necessidade, né, conforme a prescrição médica. Ou seja, sobrou, deixa lá, faltou, vai buscar mais. Então, esse porque
especialmente quando vocês falam que em antibióticos, especialmente eu acho que essa área pode causar mais problemas. Não é um melhoral, que tu toma um a mais ou a menos, não vai fazer tanta diferença. Até isso tem que ter alguns cuidados. Isso aí. Os antibióticos que não tomados no período correto, né, nos dias corretos do tratamento, eles podem causar o problema que a gente conhece como resistência bacteriana, né, resistência das bactérias a esses antibióticos. Isso é outro problema, né, que é causado muitas vezes pelo uso irracional. E a gente sabe que os antibióticos, eles são medicamentos para tratamento de doenças bacterianas. E muitas vezes as pessoas acabam tomando por um diagnóstico impreciso, né, para uma doença viral, né, não vai ser apropriado, enfim. E também tem a questão da sobra em casa, tá? Que a gente percebe muitas vezes esse problema com os antibióticos, né? Então, o antibiótico atualmente, desde 2011, precisa receita médica, as farmácias têm que reter a receita, justamente para controlar um pouco esse uso. E aí a gente percebe que, por conta dessa falta de ajuste de quantidade que vem nas caixinhas com o tratamento que a pessoa toma, muitas vezes sobra, né, medicamentos daquela caixinha, e a pessoa pensa, eu vou ter, se eu tiver outra dor de garganta, já tenho os antibióticos aqui em casa para tomar. E muitas vezes a sua próxima dor de garganta não é bacteriana, é uma dor de garganta apenas inflamatória, né, por algum outro motivo. E aí a pessoa vai estar tomando medicamento antibiótico para algo que não é bacteriano. Isso faz com que a gente comece a fazer mutações genéticas nas bactérias e elas vão começar a se tornar resistentes aos antibióticos. E isso são problemas que é enfrentado frequentemente em grandes hospitais. Existem pessoas já que são tratadas com os melhores antibióticos e não têm o seu quadro, né, infeccioso sanado, porque já estão resistentes a essas bactérias. Então, é bem importante que, pensando no uso racional, as pessoas façam uso corretamente dos antibióticos no tempo correto. Se sobrar medicamento antibiótico, pode ser que ele não sirva para a próxima infecção, né? Próxima agravo que a pessoa vai ter, né? Próximo episódio, né? Isso aí. E também a gente enfrenta um problema com os antibióticos que as pessoas, quando estão com uma infecção bacteriana, no segundo, terceiro dia de tratamento, muitas vezes, essa carga bacteriana baixa e os sintomas acabam melhorando. E frequentemente a pessoa diz, já estou melhor, para que eu vou tomar todo esse resto aqui de antibiótico? E acabam cortando o tratamento antes de concluir. Isso faz com que também restem, muitas vezes, bactérias, algumas bactérias mais resistentes ali, podendo fazer essa doença, né, que a pessoa tem voltar com uma intensidade ainda maior e ainda fazer essas que sobraram ali, ter essa mutação genética e ficarem resistentes. Se a pessoa vier a tomar o mesmo antibiótico, não vai ter um efeito. Então, é importante dizer também que quando a gente fala de uso errado, né, de antibióticos, eles são talvez os únicos medicamentos que eles não vão influenciar somente no paciente, né? Se, por exemplo, aquele paciente que tomou errado e nele houve o desenvolvimento de uma mutação genética nas bactérias que estavam causando infecção nele, essas bactérias elas podem, em um outro momento, infectar outro paciente, né? E aí é onde está o nosso maior problema com relação à resistência bacteriana, que muitos pacientes que talvez nunca tiveram contato com antibiótico ou tomaram pouquíssimas vezes antibiótico na sua vida, acabam adquirindo uma infecção bacteriana por uma bactéria que já é resistente e que foi, né, mutada em um outro paciente, né? Então, diferentemente dos medicamentos para pressão arterial, né, que esses são contínuos. Né? Então, esse não tem salvação, esse tu vai ter que tomar. A hipertensão arterial, né, ela é uma condição crônica que ela, assim que instalada o quadro, ela é irreversível, então ela não tem uma cura, né, ela tem um controle.
Então, o controle atualmente é feito com hábitos de vida saudáveis, alimentação com pouco sódio, pouco sal, né, exercícios, controle do peso e medicamentos, né? Então, os medicamentos, eles são fundamentais para o controle da pressão. Então, esse medicamento vai ser tomado ao longo de toda a vida, né, até o final. E a gente percebe muito problema com o uso desses medicamentos antihipertensivos. E o maior problema que a gente percebe é que os pacientes, assim que controlam a sua pressão com a medicação, elas tendem a parar de tomar medicação por, né, terem a percepção que melhoraram. Mas elas estão com a pressão controlada porque a medicação está fazendo essa ação. E aí a gente vê aquelas pessoas que muitas vezes têm essa percepção e é difícil fazê-las entender muitas vezes. Então, um dos pontos chaves, né, que a hipertensão é uma doença muito prevalente, atinge mais de 50% da população idosa e é importante nessa conscientização em relação a tomar o medicamento de forma contínua, correta, sem parar. Alguns pacientes também, eles tomam a medicação com frequência, mas só quando a pressão sobe. Então, eles esperam, eles ficam medindo, tem um aparelhinho em casa, muitas vezes, ficam medindo, quando percebem que ela sobe, aí que tomam a medicação. Então, a gente se depara bastante com essa situação, e é importante falar que essa é uma situação muito perigosa, porque esperam a pressão fazer o seu ápice, causando um estresse no organismo, com risco de infarto, derrame cerebral, né, que são agravos potencialmente fatais, para tomar só quando ela sobe. Então, é importante frisar que a pressão tem que ter controle. Para isso, a medicação tem que ser tomada com a frequência, né, correta aí. E com relação às pessoas com diabetes, o que você recomenda? Eu até gostaria de falar, eu trabalho na Secretaria de Saúde, então a gente tem um trabalho muito legal. Começou no início do ano passado, então nós temos uma farmacêutica que trabalha com o treinamento de pacientes. Por quê? Atualmente, a Secretaria, né, o município, tem diminuído a compra de frascos e aderido às canetas de insulina. Então, esses pacientes que faziam uso do frasco, a gente está transferindo para o uso da caneta. Ela gera menos dor, é mais fácil de aplicar, o controle, né, glicêmico, né, dos níveis de glicose é melhor, né? Então, eu também participo do treinamento dessas pessoas. E acontece a mesma coisa que acontece com hipertensos, né? Esquecem de tomar, tomam só quando está alta, existem vários tipos de insulina, então também essa é uma questão, né, das pessoas diferenciarem, saber para que é. Então, esse serviço está disponível para todo mundo, seja as pessoas que compram, né, a sua insulina ou então fazem uso da insulina do município. E, além disso, também a gente faz esse auxílio com os pacientes que usam muitas medicações, hipertensos, né? Ajuda eles na separação, muitos são polimedicados, então, além de problemas com hipertensão, tem problemas com o colesterol, né? Triglicerídeos, e tomam inúmeros medicamentos. Então, a gente ajuda nessa separação, né, que até é um tópico interessante, que muitos usam aquelas caixinhas para separar a medicação, tiram do blister, e esse também é um grande problema, porque diminui a estabilidade do medicamento, né, torna ele, pode deixar úmido, enfim. E a gente também auxilia nisso, né, se preciso for colocar cor, né, de manhã amarelo, de meio-dia vermelho, de noite azul, para que o paciente possa visualizar e saiba separar a sua medicação dentro do blister, né, para utilizar de forma correta todas essas medicações, porque muitas são várias tomadas, a gente também faz, então enfim, tanto a medicação, os comprimidos e a insulina não é diferente, a gente faz esse trabalho também. Nós estamos encerrando o nosso tempo, mas eu queria ver se vocês têm mais alguma coisa para nós concluirmos aqui. Depois uma última perguntinha aqui que está reservada aqui também para vocês. Só complementando, né, com relação ao diabetes, assim como a prof. Juliana falou sobre a hipertensão, ela também é uma doença crônica, né, e que em torno de 10% da população brasileira apresenta diabetes mellitus. E como a Sara disse, são medicamentos e insulina, né? Então, dependendo do tipo de diabetes que esse paciente apresenta, ele pode tratar ou com medicamentos que são medicamentos hipoglicemiantes orais, né? Comprimidos, ou então com o uso da insulina.
é importante a gente sempre destacar, né, os cuidados que você tem que ter com a insulina, com o armazenamento. A insulina, os frascos, eles lacrados e a caneta lacrada devem ser guardados e armazenados na geladeira em temperatura entre 2 e 8 graus. E a gente sempre pede assim, o cuidado para que não seja colocado nem muito próximo ao freezer, para que não tenha o risco, né, de um congelamento ou aumento da temperatura abaixo dos 2 graus. Também não na porta da geladeira. Ar-condicionar, assim, mais próximo, na metade para baixo da geladeira e, se possível, dentro de um recipiente plástico fechado ou metal, enfim. Acho que isso é sempre importante a gente ficar destacando e frisando, porque existem esses cuidados que podem alterar, né, a insulina. Com as canetas, pacientes tem muitos que usam 13 canetas, então a gente fala que são 12 dentro da geladeira e a caneta que não está utilizando é fora da geladeira. Mantém temperatura ambiente. Então, provavelmente as 13 canetas vão ser usadas durante os 30 dias do mês, mas é essa indicação, para que se mantenha na validade do fabricante as 12 e aquela que vai terminando, né, vai tirando conforme vai usando. Gente, vem aqui uma pequena colocação, né? Não chegou ainda o nosso frio, mas no inverno nós temos, pelo menos eu, tenho o hábito de tomar um belo de um vinho. Assim, caipirinha não é o meu caso, mas faz sucesso também no verão. Se a pessoa faz uso de medicamentos, até que ponto eu posso, não posso, devo, não devo tomar uma bebida alcoólica? Bom, na verdade, segundo o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, é contraindicado ingerir qualquer tipo de álcool junto com os medicamentos por diversos motivos, né, de causar reações adversas. E dentre eles nós temos aí medicamentos que estão lá na nossa farmacinha caseira, né, que podem estar reagindo com o álcool, né? Por exemplo, o paracetamol, que é muito frequente para dor de cabeça, né, que as pessoas tomam, ele juntamente com o álcool, ele pode causar hepatite medicamentosa, então problemas hepáticos. A dipirona, que também está frequentemente lá na nossa farmacinha, com o álcool, potencializa o efeito do próprio álcool, né? E quem toma medicamentos também para depressão, medicamentos para dormir, ansiolíticos, né? Esses medicamentos que agem sobre o sistema nervoso central, o uso concomitante com álcool também é bem perigoso, né? A pessoa vai ter uma possibilidade na ingestão de muito álcool, ter até uma parada respiratória, então tem que levar com muita cautela o uso de álcool. No entanto, a gente sabe que pessoas que fazem uso de medicamentos contínuos, né, em algum momento, em alguma festa, né, no inverno, né, beber socialmente uma tacinha de vinho é comum, né? E o que a gente recomenda nesse caso? Que a ingestão do álcool seja feito o mais longe possível do horário que tomou a medicação, não seja junto com a medicação, então o mais distante possível e, claro, sempre em doses bem moderadas. E que, no caso, a pessoa também não deixe de tomar, né, a medicação mesmo tomando o copinho de vinho. Perfeito, não sei se tem mais alguma coisa para nós concluirmos, nós passamos um pouquinho do nosso tempo. Somente fazer um fechamento falando, né, que como mensagem a gente pode deixar como principal palavra conscientização, né? O nosso objetivo aqui é conscientizar a população sobre os cuidados, né, com os medicamentos, com a automedicação, pedir, né, muito cuidado com isso, porque os riscos estão aí, né? Então, que todos, em caso de qualquer dúvida, busquem uma orientação. Essa orientação pode ser com um profissional farmacêutico, pode ser com o seu próprio médico, enfim, mas que nunca deixe de buscar uma orientação. Perfeito. E não deixem, por favor, de contribuir, na medida do possível, para a campanha do curso de farmácia e de arrecadação de medicamentos que serão disponibilizados e enviados à população necessitada, que está passando por situações realmente muito ruins com relação às enchentes aí que assolaram e continuam assolando o estado do Rio Grande do Sul, ok? Um abraço, então, às nossas convidadas, aqui a professora Elissara, que é a coordenadora do curso de farmácia, a professora Juliana,
e a Sara, que é acadêmica também do curso de farmácia. A você aí em casa, que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço, até a semana que vem.